Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz. É com grande satisfação que estamos mais uma vez aqui reunidos para levarmos a mensagem da Umbanda, do espiritualismo, para trocarmos experiências, energias, ensinamentos e que sempre, obviamente, como eu costumo dizer, pautados dentro de um espírito fraterno, de um respeito, de uma tolerância, né? E que através de todas essas virtudes consigamos sempre alcançar a evolução. Então, para nós é um grande prazer estarmos juntos mais uma vez,
aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, e eu começo dando o meu boa noite para meus queridos irmãos que estão em casa nos ouvindo, e também para os irmãos que estão aqui no estúdio, que compõem a nossa querida família Tel, começando pela minha irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luciene. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vinícius. Boa noite, ouvintes. Boa noite, todos os irmãos da família Tel. Que tenhamos uma noite de muito aprendizado, com muita paz. Estávamos sentindo a sua ausência, porque você, mês passado, quando nós fizemos a gravação dos Quatro, estava dodói, não é verdade? Então, seja re-bem-vinda ao programa, né? Muito feliz de estar aqui novamente. Isso, e nós também. E aqui do meu lado, aquela que eu chamo a voz padrão do rádio umbandista, meu querido irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luciene. Boa noite a todos os ouvintes, a família Tel. E é com imenso prazer que estamos de volta aqui. Maravilha, a família Tel toda nos prestigiando. E por falar em família Tel, eu queria dizer que a nossa grande líder, né, a nossa grande dirigente espiritual, que é aquela que lidera com tanta maestria, com tanto carinho, com tanto amor, ela, este mês, quer dizer, cada vez que a gente vem para o estúdio, até por uma questão de agenda, né, nós gravamos 4 programas, né? Então, hoje que estamos gravando os programas, o último programa de setembro e os 3 primeiros de outubro, ela está, vamos dizer assim, um pouquinho gripada, né? Então, obviamente, nós preferimos deixar a nossa querida Dona Flávia em casa, descansando um pouquinho, né? Porque ela naturalmente tem um volume muito grande de trabalho, de preocupações, de compromisso. Então, eu não tenho a menor dúvida de que ela vai ficar descansando e que dentro em breve ela já estará melhor. Mas hoje é dia 29 de setembro, e a data, o dia que é a antevéspera do aniversário, né, da nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros, né? Daqui a 2 dias ela estará comemorando mais uma primavera, mais um nível. Com certeza estaremos todos juntos lá no Templo Estrela do Oriente, fazendo uma grande festa para ela, por tudo que ela representa para nós. E, apesar dela não poder ter vindo aqui hoje gravar, nós não podíamos deixar de ouvir a vozinha dela, que está assim muito para baixo por causa da gripe, mas ela, por dentro, ela continua sempre positiva, sempre para cima. E com o nosso boa noite, minha querida esposa e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros. Boa noite, minha esposa. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, nossos ouvintes. Boa noite a nossa querida irmã Luciene. Boa noite, Vini. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar falando com vocês. Estou a agradecer as palavras de vocês com relação à minha figura. E mais um aniversário. Vou ter o privilégio de passar esse dia com uma grande sessão de Exu. Com certeza eles vão estar ali vibrando sobre mim, sobre todos nós, nos dando muita paz, muita luz, caminho. E é isso que a gente precisa. Com certeza. Saúde, principalmente, para que a gente possa continuar sem seguindo dúvida. A nossa caminhada aí espiritual e material, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou aqui representando a família Tel, que está nos ouvindo neste momento em casa, te desejando tudo de bom, tudo de maravilhoso, que você continue sendo e será sempre, eu não tenho a menor dúvida, essa pessoa especial, essa grande referência dentro do Templo Estrela do Oriente e dentro da nossa religião também, né? Eu sou testemunha disso, por ser seu esposo, você é uma médium de Umbanda exemplar, isso aí, sob todos os aspectos, né? Então, os parabéns nossos. Eu digo que a família Tel está em festa e muito alegre, porque nós somos dirigidos por uma pessoa séria, honesta,
competente, uma pessoa da mesma forma simples, humilde. Eu sei que você não gosta de forma nenhuma de pompas, de vaidades, de nada que possa sair daquela tua simplicidade, do teu trabalhozinho. Eu sei disso. Muitas vezes, se você vai para um evento, vai para um lado, vai para o outro, é muito motivado por mim, que fico como é que se diz, obrigando quase aí. Eu sei como é que você é a mesma médium de quando começou, em termos de simplicidade, entendeu? Porque é muito importante todo ser humano conservar as suas raízes, não é verdade? Então, em nome da família Tel, eu, Luciene e Vinícius estamos aqui também te dando esse boa noite. A Luciene também vai te desejar aqui um parabéns bacana. Fala, Luciene. Sim, minha amada dirigente, muita saúde, muita paz e muito progresso espiritual, material, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que me acolheu num momento muito importante da minha vida e não acolhe só a mim, mas acolhe a todos que chegam naquela casa. Te amo. Isso, maravilha. E o Vinícius também está aqui do lado, querendo te dar esse parabéns, hein? Oi, dona Flávia, parabéns, muita saúde para você nesse momento, desejo tudo de bom sempre, né, e realmente o que o Luiz falou, né, sempre fica admirando muito, né, o seu trabalho, né, essa força aí que sempre tá mal, sempre acolhe a gente, a todos, né, que procuram você. E vamos tocar o parabéns que ela vai falar agora. Toca esse parabéns bonito aí, Rosane. Fala, minha querida mãe, fala. Bom, eu só tenho a agradecer. E nós fazemos apenas a nossa obrigação, é claro que sempre intuídos pela nossa espiritualidade, e que a gente possa continuar sendo iluminados, para que a gente possa continuar trabalhando em prol de uma caridade, de um amor, e é isso. Eu agradeço as palavras de carinho de todos. Maravilha. Da nossa fé. Maravilha, maravilha. Que Oxalá te abençoe, te dê muitos anos de vida, melhoras. Já você já vai estar junto aqui com a gente novamente gravando. E nós vamos seguir em frente aqui com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Fica com Deus, um grande beijo, mãe. Fiquem com Deus também, que Oxalá abençoe a cada um de nós. Que assim seja, que assim seja. Maravilha. Bom, e agora nós vamos já com um pouquinho de atraso, né? Mas um atraso que se justifica. Vamos para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, Transformando. A reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz. E hoje aqui no quadro Transformando, nós recebemos aqui um e-mail de uma ouvinte e ela nos traz o tema A Causa Oculta das Doenças, né? Então diz aqui a ouvinte que por trás de uma doença ou acidente sempre existe alguma energia agindo. Tendo pensamentos negativos, criamos em nosso mundo mental uma realidade que se materializa no nosso corpo. Portanto, aquilo que pensamos, coisas boas e ruins, atraímos para as nossas vidas. De acordo com a terapeuta holística Vera Cabaleiro, achar que a causa dos nossos problemas está na crise econômica, na frente fria, no trânsito, na violência, no chefe, no marido ou na esposa,
pode ser um grande engano. A principal causa dos nossos problemas e infortúnios está dentro de nós mesmos, nos nossos pensamentos e crenças. Essa é a opinião também de Louise Hay, que é uma das maiores pesquisadoras do assunto e autora do livro Você Pode Curar a Sua Vida. Diz ela, pessoas que, conduzidas por padrões mentais negativos, deixaram-se levar pelas doenças e sentimentos nocivos. Louise aponta a crítica, o ressentimento e, principalmente, a falta de amor próprio como os grandes causadores de enfermidades e todo tipo de problemas em nossa vida. Pois é, gente, então, queridos irmãos ouvintes, meus irmãos aqui da família Tel que estão comigo aqui, a Luciene, o Vinícius, vamos aqui trocar algumas ideias sobre esse material, esse tema maravilhoso que é a causa oculta das doenças, né? Que a nossa ouvinte nos manda, e eu acho que até o nome dela é Verônica, isso mesmo. Então ela até, Luciene, ela relaciona aqui alguns vamos dizer assim, algumas patologias, né? Algumas doenças, relacionando-as exatamente com sentimentos densos, entre outros procedimentos que nós temos. Por exemplo, ela fala aqui que o alcoolismo poderia estar relacionado a um sentimento de futilidade, de inadequação, de culpa ou de autorrejeição, né? Que as alergias poderia ser uma negação do próprio poder, que uma anemia poderia ser uma falta de alegria, não se sentir bom o bastante e hesitante, entre outros sintomas aqui que ela coloca para a gente, né? Por exemplo, ela fala que o câncer, uma mágoa profunda, ressentimento antigo, grande segredo, ódios de uma forma geral, né? Então você acredita, Luciene, que essa questão das doenças, né? Nós já ouvimos falar exatamente que a doença ela começa exatamente como uma doença espiritual, né? E a partir dali, quando não há o devido tratamento, aí sim esse irmão passa a ser, além de um paciente espiritual, ele também passa a ser um paciente da medicina terrena, né? Como é que você vê isso? Eu vejo assim mesmo, Luiz. Tudo começa no espiritual, refletindo no corpo, né, na carne. E eu acho que, na minha opinião, está muito ligado a que a nossa amiga ela diz, na autoestima. Quando a pessoa está com a autoestima lá embaixo, fica difícil ela ver as coisas do jeito que realmente são. Então, ela começa a ver as coisas muito negativamente. Por mais que os problemas que ela esteja passando tenham uma solução, ela não consegue enxergar aquilo. Entendi. Então, vai cada vez mais entrando em sintonia com energias inferiores, então vai aumentando a carga da doença, né? Agora, num caso como esse, né, que a pessoa deixa de ser apenas, Vinícius, um paciente da medicina espiritual, né? E ele acaba iniciando um processo patológico, né? Uma doença também dentro da questão da medicina terrena. Mas aí a gente tem também aquele problema daquele doente que não deseja ser curado, que ele tem a necessidade de mostrar que ele está verdadeiramente doente. Como é que você vê isso aí? É um processo complicado. Até porque o primeiro passo para você alcançar uma cura é aceitar que você está doente, que precisa fazer alguma coisa para mudar, né? A partir do momento que você sabe que está doente, mas não tem a força de vontade para mudar, né, é um processo meio complicado, porque envolve uma psicologia, né, em volta, né, da pessoa poder aceitar e começar a realmente caminhar de uma forma que consiga se curar, né? É verdade. Precisa ter essa iniciativa, né? Ou seja, essa conscientização, né, de que está doente. Agora, Luciene, você não acha também que a gente, quando fala de doenças, sejam elas ainda espirituais
ou também já doenças materiais, físicas, a gente está abordando a questão do efeito, né? do desdobramento da coisa. Mas se a gente for analisar a causa de tudo, independentemente de sabermos que somos seres milenares, que já passamos por muitas vivências, que temos um histórico de vidas, que sabe Deus o que nós fizemos nessas vidas todas, mas você não acha que a origenzinha de tudo, a causa de tudo, é aquilo que sempre se fala, que a espiritualidade bate nas nossas sessões sempre, a questão da vigilância dos pensamentos, das palavras e das ações, que a partir daí é que tudo se desencadeia. O que você acha? Sim, Luiz, a vigilância dos pensamentos, nós somos o que pensamos, né? Se o pensamento é bom, nós vamos atrair automaticamente coisas boas. E vigiar justamente isso, para não deixar cair a vibração em pensamentos ruins. É claro que, como você bem falou, todos nós somos seres milenares. Graças a Deus, a bondade divina, nós temos o esquecimento do que nós fizemos, verdade, nessa encarnação. Verdade. Bem lembrado. Porque senão, como é que seria, né? Verdade, seria muito difícil conviver. Mas ainda tem, tudo reflexo do que nós fizemos, né? Agora, o mais importante é esquecer que nós já temos a bondade de Deus no esquecimento. E não ficar pensando, eu estou agora pagando isso porque eu fiz encarnações passadas. Posso ter feito isso. Não, foi dada a oportunidade de uma nova encarnação, então vamos tratá-la bem, vamos fazer bem. É uma nova jornada. Com certeza. Agora, você não acha, Vinícius, que essa questão das doenças, de vez em quando me mandam perguntas para a gente colocar aqui no programa e etc e tal, com relação a aquelas pessoas que passam, por exemplo, de uma certa forma, a encarnação inteira, tá certo? Tentando, vamos dizer assim, se desvencilhar dessas questões da doença, não conseguem e elas têm que partir para uma outra encarnação para receber uma outra oportunidade de Deus para tentar a partir dali, aí sim, se melhorar. Como é que você vê isso? Bem, quando chega nesse processo, realmente é um outro processo complicado, né? Porque geralmente quando a pessoa ela está numa encarnação é justamente para tentar recuperar, né, um débito que ficou, né, como a própria Luciane falou, ela tem que ver essa vida, né, mas também o melhor que ela pode, justamente para resgatar tudo aquilo que ela já deixou pendente. Sem dúvida. Né? E a partir do momento que ela não consegue cumprir, viver adequadamente, né, com certeza a espiritualidade chama de volta. Sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida. É um tema muito rico que essa nossa irmã Verônica nos mandou, e eu não tenho a menor dúvida de que em outras oportunidades nós precisaremos desdobrar um pouco mais sobre esse tema, porque ele não tem a menor dúvida de que vai ajudar muitos irmãos que estão em casa nos ouvindo. Só lembrando a eles que para Deus nada é impossível. Você que se encontra doente, que tem um parente doente, um familiar, um amigo, um ente querido, botem, como meu filho até que brinca dessa forma, né? Eu gostei de lembrar até do meu filho. Ele diz assim: pai, muita calma nessa hora. Então eu digo também isso para os nossos queridos ouvintes. Muita calma nessa hora. Pensamento firme em Deus, que eu não tenho a menor dúvida de que tudo vai, com certeza absoluta, se transformar na sua vida. Tenha fé em Deus, faça a sua parte e entregue o restante na mão de Deus, que eu não tenho a menor dúvida de que tudo vai realmente se transformar. E eu quero aproveitar, vamos aos nossos recadinhos da semana, lembrar para você que está nos ouvindo, meu irmão, minha irmã, que agora você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. É só acessar o site www.aumbandasemfronteiras.com e fazer a sua inscrição. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Lembrando que através do computador você pode assistir às aulas do curso A Umbanda Sem Fronteiras
onde quiser, assim como no dia e no horário de sua preferência. Acesse o site www.aumbandasemfronteiras.com e venha estudar, pesquisar e interagir conosco. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. O Vinícius, fala para mim aí que sábado que vem já é o primeiro sábado do mês, né? Então nós temos 2 atividades maravilhosas lá no Templo Estrela do Oriente. Diga lá, Vinícius. Com certeza. A palestra, né, gratuita, A Magia da Cábala, né, onde serão abordados os seguintes tópicos: o Zohar e a reencarnação, Gemátria, a numerologia cabalística, Ticum e os reinos espirituais. Dia 6 de outubro, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Palestrante Rafael Chiconelli, que é líder do Centro de Cabala e Iniciática. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou no site www.temploestreladoriente.com. E nesse mesmo sábado, né, dia 6 de outubro, 6 horas da tarde, teremos a nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. A grande presença dos médicos do astral. Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladoriente.com. Mas minha irmã Luciene, fala para mim sobre a nossa querida casa lá, o Templo de Umbanda do Caboclo 7 Flechas do Oriente, do nosso irmão César Delfino. Conheça o Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. Sessão de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço: Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101-7168. Maravilha! E você já encontra no Templo Estrela do Oriente os ingressos à venda para o nosso Bingo Fraterno, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde, no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade, Rio de Janeiro, perto dos supermercados Guanabara da antiga Avenida Suburbana. Adquirindo o ingresso por apenas R$10, você vai passar uma agradável tarde com a gente, participando de um bingo beneficente cuja renda será integralmente revertida para o Fundo de Obras do Templo Estrela do Oriente e ainda estará participando do prêmio principal: um passeio de barco em Angra dos Reis com direito a transporte, almoço e acompanhante. Teremos também a exibição da orquestra do Ogã Márcio Barravento e seus alunos, pagode com o grupo Samba de Raiz e ainda valiosos prêmios e atrações. Participe do Bingo Beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde. Ingressos à venda por R$10 no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E fala da nossa gira de segunda-feira, minha irmã Luciene. Nesta próxima segunda-feira, dia 1º de outubro, às 20 horas, sessão de consulta com os Exus e Pombagiras e homenagem a nosso pai Xangô. No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir das 18 horas. Maravilha, maravilha. E por falar em homenagem a Xangô, que vamos realizar depois de amanhã, segunda-feira, lá no Templo Estrela do Oriente, não é verdade? Junto com a gira de Exus, eu quero que a minha irmã Rosane coloque então aí uma música sagrada, maravilhosa do meu querido e adorado pai Xangô. Caô Cabecilê, meu pai. Librador na aldeia, brador na cachoeira em noite de luar.
do alto da pedreira, vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira, vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, com certeza Xangô bradou na aldeia e vai bradar depois de amanhã lá no Templo Estrela do Oriente, que vamos estar realizando uma grande homenagem ao Senhor da Justiça, ao Senhor das Pedreiras. E neste momento nós vamos então para os nossos comerciais e daqui a pouquinho retornamos com o quadro Saravá Umbanda. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Cabocla e a Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa não só no seu radinho, como também através de duas outras formas. Você pode sintonizar-se pelo computador no site da emissora, que é o www.tropical830am.com.br, ou então você também pode acessar o site do Templo Estrela do Oriente, o nosso site oficial, que é o www.temploestreladooriente.com, e ali você vai sempre escutar o nosso programa no dia e no horário que você achar melhor, entendeu?
Quer dizer, ele vai estar sempre ali disponível para você, o último programa que foi levado ao ar. E eu tenho certeza que isso é uma grande facilidade, porque às vezes a gente tem um compromisso ou outro, não é verdade? Então, é dessa forma. Agora, eu preciso da ajuda de vocês, todos nós aqui precisamos. Divulguem o programa Umbanda Sem Fronteiras para o seu pai no santo, para sua mãe no santo, para o seu irmão de terreiro, para o seu parente, para a sua família, né? Vamos ajudar a levar a sagrada mensagem da Umbanda aos 4 cantos do mundo. Inclusive, quero também a sua participação. Por que você não manda uma pergunta para a gente? Se você não tem dúvida, dá a sua impressão aqui sobre o programa Umbanda Sem Fronteiras, não é verdade? Anote aí o nosso e-mail, programa@aumbandasemfronteiras.com. Vou falar seu nome aqui. Se for para divulgar uma atividade do seu terreiro, pode mandar por e-mail também, que a gente também divulga. Então, o importante é que estejamos juntos e em parceria, tá certo? Então, vamos ao nosso quadro Saravá Umbanda, com as perguntas e respostas de hoje, na voz da minha querida irmã Luciene Oliveira. Vamos à primeira pergunta, Luciene. Primeira pergunta é do Luiz Antônio Nobre. Ele pergunta: como vê a participação da política nos terreiros? Meu querido, Luiz Antônio, né? Luiz Antônio Nobre. Meu querido irmão Luiz Antônio, nosso saravá fraterno. Veja bem, meu irmão, a sua pergunta ela é muito própria para esse momento, já que nós estamos, vamos dizer assim, há uma semana praticamente das eleições. Veja bem, meu querido, eu ontem, fuçando a internet, né? Então eu tive vendo uma matéria onde trazia ali a menção que uma igreja co-irmã evangélica estaria com um projeto de, vamos dizer, eleger cerca de 5.500 vereadores em todo o país, né? Então, uma das igrejas, veja bem, eu não estou falando das outras, só li sobre uma. Então, se essa igreja tem esse projeto, imagine as outras. Aí eu fico perguntando a você, e pergunto a todos os irmãos ouvintes, até quando nós vamos nos esconder desse assunto? Quando a gente fala em política, a primeira coisa que a gente escuta de alguns segmentos, de alguns irmãos, diz assim: eu não gosto de falar, eu não me interesso por política. A gente com esse pensamento, o que vai acontecer? A gente vai ser governado por quem se interessa. E a Umbanda, meu irmão Luiz Antônio que está nos ouvindo, ela historicamente, ela sofreu e sofre até hoje uma série de ataques, de preconceitos, os nossos, vamos dizer assim, as nossas tradições, o nosso sagrado que para nós mora dentro do nosso coração, ele é vilipendiado diuturnamente. É só você mudar aí o dial das emissoras, não só de rádio como de televisão, e você vai ver como nós somos tratados. Nós não temos o propósito, Luiz Antônio, de atacar quem quer que seja. Nós entendemos que nós todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos em Cristo, estamos aqui na Terra cumprindo um propósito da espiritualidade superior, então temos que viver fraternamente. Agora, por outro lado, nós temos que exigir respeito às nossas tradições. Nós temos que exigir respeito. Para você ter uma noção, nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o último vereador dito e confirmado verdadeiramente umbandista já não está mais entre nós, que foi o nosso irmão vereador Átila Nunes Neto. Ele desencarnou agora em março desse ano. Para você ter uma noção, eu estive checando isso também na internet, todas as leis que ele fez, vamos assim dizer, beneficiando as tradições africanas, que no caso Umbanda, Candomblé e outros segmentos, todas essas leis estão sendo... há uma série de tentativas de se derrubar essas iniciativas que foram tomadas pelo nosso irmão Átila Nunes Neto. Então, meu irmão, nós não temos outra saída.
ou nós vamos nos apresentar, tá certo, para a sociedade, exigindo respeito às nossas tradições, ou nós vamos estar dentro dos nossos terreiros e seremos atacados como muitos terreiros estão sendo. Você está entendendo como é o negócio? Muitos terreiros estão sendo. Outro dia desse recebi um e-mail com um link de um terreiro lá em Recife. Estava sendo filmada uma invasão dentro do terreiro, quebrando as imagens, e nós já tivemos isso aqui no Rio de Janeiro, todo mundo se lembra disso. Você está entendendo? Então, veja bem, nós não queremos que nos tolerem, não é isso, nós queremos respeito. Para isso precisamos ter, daqui a uma semana são as eleições, precisamos ter um candidato, um vereador, que seja declaradamente um bandista, que lute por esse respeito, pelo direito que nós temos, que está na Constituição, de professarmos a nossa fé. Não estamos pedindo favor a ninguém, só queremos respeito. E nós temos, graças a Deus, nós temos muitos candidatos, torço para que muitos ganhem, você está entendendo? Se a gente observar na história da Umbanda, vamos verificar que existem muitos irmãos que fizeram história, inclusive nos defendendo. É claro que nós, por força de lei, não podemos declarar o nosso voto aqui, não é assim? Mas, se porventura você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, quiser orientações com relação a essa questão, é só ligar lá para o Templo Estrela do Oriente, sou eu mesmo que atendo, e eu vou exatamente orientá-los com relação a isso. 2597-1323, o telefone, 2597-1323. É só ligar, eu dou a orientação toda agora. Temos que dizer para a sociedade, estamos aqui, queremos respeito com as nossas tradições. Tradições estas que nos foram passadas, vejam bem, pelos nossos ancestrais, tá certo? E que nós temos o dever, nós temos a obrigação de preservá-las pelo bem do futuro da nossa religião. Então, muito cuidado, nesse próximo dia 7 de outubro, vamos colocar a cabeça no lugar e dizer que a nossa Umbanda precisa continuar caminhando em prol da humanidade. Tá certo, Luiz Antônio? Fique com Deus. Vamos para a nossa próxima pergunta. Érica Filgueiras. Desculpe, pois não tem o endereço eletrônico corretinho do programa de rádio. Então vamos dar, não é, Luciene? Programa @aumbandasemfronteiras.com. Repetindo, programa @aumbandasemfronteiras.com. Tá aí, prossiga, Érica. minha irmã. E hoje, nesta minha agenda corrida, não consegui me conter. Tenho que escrever. Gostaria de saber se é possível espíritos afins se encontrarem e viverem juntos aqui na Terra, ou se somente convivemos com espíritos com os quais temos uma relação de expurgação de karmas, dívidas a serem sanadas. Ô Érica, nosso saravá fraterno, minha irmã, eu acho que você já respondeu a pergunta. Você falou de espíritos afins. Na verdade, o que é isso? Nada mais é do que a lei da afinidade. Tudo aquilo que você não resolveu com determinados espíritos em outras encarnações, você vem, nesta encarnação, você tem a oportunidade, através da misericórdia divina, para que você tenha condições exatamente de resgatar essas condições. Não é por aí, Luciene? É, que por aí, né? Resgatar com os espíritos, que com certeza está aí a expiação, né? Na encarnação atual, resgatando infortúnios de outras encarnações e vigiando muito para não criarmos outros, né? Com certeza, absoluta. Bem lembrado, Luciene, bem lembrado. Próxima pergunta, minha irmã. Agora é o Mário Luiz. O que achou do programa Globo Repórter, exibido pela TV Globo no último dia 14/9, quando falou sobre tratamentos espirituais? Como é o nome do irmão? Mário Luiz. Ô Mário, nosso saravá fraterno, maravilhosa a sua pergunta, meu irmão. Foi um programa espetacular na acepção da palavra. Não sei se vocês assistiram. Assistiu, Luciano? Assistiu, né? Assistiu, ô Vinícius? Não pôde não, né? Então o que acontece? Foi um programa maravilhoso pelo seguinte, porque, em primeiro lugar, ele mostrou
exatamente aquilo que nós sempre falamos nos nossos terreiros, tudo aquilo que falamos no Templo Estrela do Oriente. Ou seja, primeira coisa, dito por aquela senhora que, aliás, ela com 90 anos, que depois eles disseram, mas para mim ela tinha no máximo 60 anos. Não parecia não mesmo. Parecia, né? Parecia Verdade. ter a minha vozinha com 97, verdade. não parece. Uma senhora muito bonita, então ela falou aquilo que as entidades sempre falam. Gente, para não ficarmos doentes, vigilância dos pensamentos, palavras e ações. Adorei porque os médicos estavam ali atestando aquilo que a espiritualidade faz. O médico falou, olha, o tratamento da medicina é assim, assim, assim. Daqui para frente eu não sei o que acontece. Com certeza é algo espiritual. Então, isso tudo foi uma demonstração inequívoca daquilo que nós realizamos nos terreiros. Agora, nós precisamos ter sempre em mente que para nos curarmos, precisamos ter o merecimento. Não é isso? O que você acha, Luciene? Sim, o primeiro passo é você querer se curar, né? E, a partir daí, começar a buscar o tratamento. E fazer a sua parte, que com certeza o Pai Maior, se for do merecimento, ele com certeza vai dar a cura. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu vou te falar sinceramente, hein? Aquelas macas ali, quando eu olhei, falei, gente, olha a nossa sala de tratamento espiritual lá do Templo Estrela do Oriente. Eu me lembrei na hora, inclusive vi a fotografia do mestre, né, que ela trabalha ali, falei, olha, isso é, com certeza, isso é uma entidade do povo do Oriente, escrito, escarrado, tranquilamente, não tem a menor dúvida disso, né? Então isso é uma prova que a espiritualidade trabalha interagindo. E outra lição também que ficou desse programa maravilhoso, é que não depende da forma, depende da essência. A forma é, se você vai ser católico, evangélico, umbandista, espírita, kardecista, não importa. O que importa é o teu merecimento. Você vai ser curado. Se você tiver merecimento, independentemente do caminho que você estiver seguindo, você chega lá. Tá certo, gente? Bom, então estamos encerrando aqui o quadro Saravá Umbanda. E daqui a pouquinho mais nós vamos fazer mais uma homenagem ao meu grande pai Xangô. E eu quero então o boa noite do meu irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luciene. Boa noite aos irmãos da família Tel, a dona Flávia, né, que não pôde estar aqui hoje, e a todos os ouvintes da rádio, que estejamos sempre em paz, né, com a luz de nosso Pai Oxalá, na vibração de Xangô, né, dessa semana, que ele sempre nos ajuda no nosso caminho, na justiça, e mantendo sempre a nossa moral e a nossa firmeza sempre em pé. Com certeza. Luciene, o seu boa noite, minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vinícius. Boa noite, ouvintes, irmãos da família Tel, nossa querida dirigente, melhoras, e que tenhamos uma noite de muita paz, muita luz e muito conforto espiritual. E vamos agora então, daqui a pouquinho eu estou retornando, vamos então agora à nossa homenagem ao meu querido e adorado Pai Xangô, Senhor da Justiça, Caô Cabeci, meu senhor, Caô Cabecilê. Nestes momentos de desarmonias e conflitos, onde a negatividade e as injustiças sobrepujam nossa capacidade de superação, surge a busca incessante de entender o inexplicável. Percorri vales, montanhas, florestas, vi uma estrela, visualizei sua força magnética. Olhei a lua, percebi que apesar de não ter luz própria, iluminou o caminho da pureza, que foi a trilha que guiou meus passos ao encontro esperado. Qual não foi minha surpresa quando surgiu diante de mim
uma gigantesca pedreira onde odores dos mais agradáveis envolveram meu espírito, transformando aquele local num ambiente acolhedor, como se fora o prenúncio de um momento mágico. O despertar do amanhecer, o canto dos pássaros, a leveza das borboletas, o bailar das flores, embelezavam aquela majestosa paisagem. A natureza parecia em festa quando repentinamente todos se curvaram. Num emocionante gesto de reverência que traduzia um imenso louvor, de repente, uma intensa luz resplandece de uma gruta, fazendo surgir de seu interior uma figura onipotente, trazendo em seu semblante o mais puro sentimento fraterno. Uma sensação inexplicável toma conta de meu corpo. A emoção era tudo que sentia naquele momento, quando pus-me de joelhos e chorei. Naquele instante, uma só certeza: a presença de meu pai Xangô. Ao ver todo o meu pranto, e antes que tentasse lhe falar algo, disse-me: Filho, se sua vida estiver nublada de tristezas, lembre-se que cada nuvem já foi rio, água da terra que mudou para o céu. Do céu, novamente a nuvem voltará a cair em eterna transformação. É bom chorar, filho, tal qual a nuvem chove. Porém, depois do pranto, deixe evaporar as lágrimas. Assuma uma nova atitude através da coragem e do equilíbrio. Lembre-se que tudo é mudança. Tenha fé, pois a justiça divina prevalecerá. Proteja quem estiver ao seu redor, tal como a árvore dando sombra e frutos. Plante o amanhã sem cultivar ansiedades. Atrás das dificuldades da vida, há sempre um raio de sol. Deixe-se iluminar pela fé. Você nasceu para ser feliz. Você é um milagre e faz parte do mistério. Que minha presença possa aflorar o mais puro sentimento de amor por toda a humanidade. Aquele momento ficou definitivamente marcado em minha vida, pois pude perceber a grandeza da vibração de meu pai Xangô. Que durante nossa permanência neste plano, possamos ser merecedores da tua vibração, da tua proteção e do teu amor. Salve a grande força das pedreiras. Saravá Xangô Maior, Caô Cabeci. E é nessa grande vibração de Xangô que encerramos o programa Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados de 9 às 10 da noite. Fiquem com Deus, que Oxalá os proteja, que a grande vibração de Xangô esteja sempre nas nossas vidas. Caô Cabeci, meu pai. Fiquem com Deus.